Olá, os nossos amigos do X da Questão, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que estiverem nos assistindo. Estamos aqui a postos novamente para fazer para você mais um X da Questão. O X da Questão de hoje, 31 de julho de 2026, aqui em São Paulo, com o dia está bonito, mas a temperatura ainda está meio baixinha. Não sei como é que está lá nos Estados Unidos e como é que está o Renatão ali no Parque dos Príncipes, mas aqui em Moema, na verdade, nós estamos aí com alguma coisa em torno de 20, 21 graus. Mas vamos então começar o nosso programa e dando as boas-vindas, eu abro a palavra para o nosso ponta direita, como diria o Eudes, né? Que hoje veio com gravata de ouro. É fio de ouro a gravata dele hoje, o nosso PH. Por favor, PH, suas boas-vindas à nossa audiência. Uma manhã, ou uma tarde, ou uma noite de ouro para todos vocês, né? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um X da Questão. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Ótimo. Estamos também com o Silvio e com o Renato. O Silvio é o nosso centrão de hoje, né? Não sei se ele já conversou pela manhã lá com... Já conversou agora pela manhã com os seus correligionários aí do centrão, mas está no nosso centrão hoje o Silvio Brauná. Ah, professor, como era grande esse negócio de centrão, não funciona comigo, não. Eu sou conservador, mas eu sou de direita, meu filho. Estamos aqui na minha Milford, mais ou menos ensolarada, né? Nós estamos uma semana de chuvas aqui, a temperatura está agradável, viu, professor? Agora, exatamente 21 graus, é uma coisa interessante e bacana. Vamos lá, vamos para mais uma edição do X da Questão, professor. Pois é, estamos empatados, né? Na verdade, parece que ontem, ou antes de ontem, não sei se foi ontem ou antes de ontem, a ministra da Agricultura do Bolsonaro topou fazer chapa com o Bolsonaro, mas o PP não autorizou. Então, o pessoal do Centrão tem que conversar com o Silvio aí para ver se ajusta essa agenda aí. Mas brincando, a gente fala de coisa muito séria, não é mesmo, Renatão? Como é que tá aí no Parque dos Príncipes? É isso aí, meu caro Pilão, Silvio e Paulo Henrique Araújo, lá dos Estados Unidos. Independente hoje dos lugares, das regiões, né, do mundo onde nós estamos, a temperatura acho que está igual para todo mundo também, porque aqui na divisa com o Parque dos Príncipes, você quer me colocar no Parque dos Príncipes, mas eu estou na Vila São Francisco, hoje um sol agradável, aqui de manhã também, está em torno agora de 20 graus aqui na divisa com a grande Osasco, onde São Paulo faz parte, entendeu? A capital. E hoje eu estou vendo aqui, realmente, a gravata do PH está muito bonita, eu acho só que lata de ouro, mas daqui a pouco ele não vai comer bife de ouro aí nos Estados Unidos, não, porque isso aí faz parte de outra ala, né, PH? Não, aí não chega tanto, né? Eu raspo o bife e guardo o pó para mim, para outras coisas. Garimpa. É o único país onde a gente garimpa ouro na carne, né? Não é brincadeira, não. Mas nós temos muitos assuntos hoje. Eu queria começar com um assunto que eu não sei para vocês, mas eu vi ontem na televisão aquela chegada do pessoal de Marrocos, lá em Ceuta, né? Dava a impressão de um... dava a impressão de um arrastão, dava a impressão de um formigueiro, né? Aquele monte de gente chegando, uma coisa muito estranha, né? Veja, isso é uma tragédia humana, porque para 50 mil pessoas, que é o número que estão dizendo, não sei se é verdadeiro ou não, mas para 50 mil pessoas se atirarem ao mar para tentar entrar em um outro país, é porque a coisa não está brincadeira, né? Eu entendo que tem muita coisa por detrás e algumas pessoas dizem que isso está em função da questão política sendo voltada para o império, não sei o quê. Para quem gosta disso dentro da nossa bancada, né, e que defende ferozmente o nosso amigo PH, o que é que você tem para nos dizer sobre isso, PH? Tem algum fundamento ou não? Olha, na verdade, cabe vários revisionismos históricos que estão tentando fazer aí, mas a gente precisa entender, dá para voltar, assim, para a gente entender de fato, eu não vou fazer isso, mas a gente teria que voltar no Império Romano, tá? Para entender a questão ali do Estreito de Gibraltar, porque
O Estreito de Gibraltar, ele é um ponto de navegação extremamente importante. Nós estamos vendo a importância dos estreitos ali na Península Arábica para o mundo atual, e existe ali toda uma preocupação de segurança que não é de hoje, tá? Eu não estou brincando quando estou falando do Império Romano, tá? Isso é muito sério quando eu falo disso, e nós temos ali uma solução que foi criada no século XVI, justamente porque aqui a gente precisa entender por que as coisas acontecem, né? Não é pegar o fato de 20, 30 anos como muitos estão fazendo. Nós tivemos uma invasão moura ou islâmica, nos termos atuais, da Península Ibérica que durou mais de 500 anos. E a reconquista da Península Ibérica, ela passa ali pela retomada do território espanhol e do território português. O próprio Estado português, que nós conhecemos, o Reino de Portugal, no Milagre de Ouriques, ele nasce de uma batalha contra os mouros também, para expulsá-los ali, e Dom Afonso Henriques é proclamado o primeiro rei de Portugal, né, e por conseguinte isso tem total ligação com a nossa história aqui no Brasil. Bom, e o que acontece? No século XVI, nós tínhamos ali, em torno da primeira metade dos anos 1500, um problema muito sério quanto à segurança do mar Mediterrâneo, porque nós não tínhamos ali poucos reinos naquela época, principalmente na Itália, você tinha vários reinos na Península Itálica, e precisava de uma segurança de navegação para saída, tá? Principalmente ali pela rota marítima, nas grandes navegações, pelo Estreito de Gibraltar. Então, tinha que se construir uma forma de ter uma segurança sem depender ali da instabilidade moura, da instabilidade islâmica. Pois é, meus amigos, isso não é de hoje, tá? Não é novidade que nós estamos vendo ali no Estreito de Hormuz. Então, o que se criou? Qual foi a solução? Ali onde hoje é a cidade de Gibraltar, que fica no extremo sul da Espanha, aquele território passou a ser uma concessão do Império Britânico. E nós tivemos ali, já ao norte da África, Ceuta, que antes era uma cidade ali, uma fortificação portuguesa, passa para o Império Espanhol, e eles ali criam essa ponta de controle para você ter a segurança do Estreito de Gibraltar. Então, como uma questão de confiança, passa-se uma parte do território espanhol, que até hoje é britânico, onde eles controlam a área norte do estreito, e no sul para a Espanha, em Ceuta. E depois que nós tivemos aí a independência de Marrocos da França, em 1956, eles começaram a querer ali a sua jurisdição sobre esse território, coisa que está com a Espanha há mais de 500 anos. É mais ou menos a questão das Ilhas Falklands. Nunca foi Argentina, nunca foi possessão argentina, mas a Argentina fala que é deles, quer invadir, quer bagunçar a Copa do Mundo. Assim, o que é fato, a gente tem que entender como que a história é feita. Então, o que está acontecendo nesse momento não é imigração, né, como o pessoal está dizendo, é uma invasão de território. Só que essa invasão utilizando técnica de guerra híbrida. Ao invés de ser soldados armados com uniformes militares, eles estão fazendo ali uma invasão para tentar expulsar a população de lá e tomar o território de volta. E aí existe várias questões, inclusive geopolíticas no meio disso. Muita coisa é possível a gente especular no meio de tudo isso, mas algumas coisas é certeza. Primeiro ponto que é certeza, a falida política do primeiro-ministro Pedro Sánchez, que no mês passado ele concedeu ali a estadia legalizada para mais de 500 mil imigrantes ilegais. E isso já gerou um problema gigantesco, porque com esse visto eles podem circular por dentro do espaço Schengen da União Europeia. E isso gerou já problema com vários países da União Europeia que estão já nos últimos 6, 7 anos revendo muita política imigratória dentro do continente. Ontem mesmo a Itália e a Suécia, vejam só, a Suécia já informaram que estão analisando seriamente em suspender os vistos e passaportes espanhóis do espaço Schengen no meio de tudo isso.
Pedro Sánchez também está sendo vaiado, muitas pessoas estão pedindo a saída dele do governo espanhol, e a declaração que ele deu até agora foi assim, uma das coisas mais desastrosas. Ele falou que ele está muito atento, ele foi o governante que mais investiu em Ceuta e está preocupado com a questão psicológica dos moradores de Ceuta que estão sob sua preocupação. Olha só, né? Enquanto isso, nós já temos em torno de 39 mortes, tá? 39 mortes em menos de 48 horas. O exército espanhol está a caminho, a polícia espanhola também está agindo ali dentro, mas é praticamente impossível. Se você desconsiderar ali mulheres e crianças, você tem 2 invasores do território espanhol para cada homem. Essa é a proporção atual se você excluir mulheres e crianças. Eles estão tentando fazer com que a população fuja e eles tomem conta do território. E aí, meus amigos, a gente vai ter que, me desculpem estender, mas é porque é uma coisa que precisa de algumas explicações. A gente vai passar por uma parte geopolítica. Nós estamos vendo a nova política, a política dos estreitos, né? Nós temos o estreito ali de saída do Mar Vermelho, que começa a ser fechado pelos Houthis do Iêmen. Nós temos preocupação com agora o estreito de Hormuz mais do que nunca. E, curiosamente ou não, nós temos então agora um país que é fragmentado internamente ao Marrocos por uma divisão que talvez exista 2 países ali ou não, o Marrocos e o Saara Ocidental, de maioria islâmica, que tem ali um certo apoio a muitos dos problemas que está acontecendo no Oriente Médio, que no meio de uma guerra que vai se amplificando, eles querem a cidade que justamente controla a entrada no Estreito de Gibraltar, todo o fluxo marítimo do mar Mediterrâneo. Não é imigração isso, meus amigos, isso é guerra híbrida. Eu acho que depois dessa aula do PH, cabe a nós, Renato e Silvio, fazer algumas considerações, eu acho que um pouco mais atuais, né? O Renato, por exemplo, eu perguntaria a ele o seguinte: ô Renato, como é que fica essa história, né? Porque, como disse o PH, os números que dizem que é, né? Não sei se é verdadeiro, mas enfim, é aquela coisa de contar em comício, né? Mas de qualquer forma falam em 50 mil pessoas adentrando num único dia em um uma região que tem uma população de 80 mil, né? Como é que fica isso aí, né? Realmente é possível dar continuidade à vida numa situação dessa, Renato? Ô, meu caro Pilão, como o PH colocou muito bem, essa invasão hoje aí, ontem, né, na cidade de Ceuta, é uma consequência de fatos históricos, né? Uma consequência de séculos aí e dessa desigualdade social que eu não colocaria, eu não vejo ainda que teria tanto no caso de Marrocos. Mas a gente vê em outras regiões da África, porque esse tipo de invasão de refugiados já aconteceram, né? Na Itália, em outras cidades ali, e realmente tem preocupado, como o PH deixou claro também, outros países ali, porque há algum tempo já, inclusive Portugal, Espanha, Itália, eles já vêm, inclusive, criando dificuldade, né, PH, para a entrada de estrangeiros que vão ali até para trabalhar. Agora, essa invasão de ontem realmente fica muito difícil. Desculpa o trocadilho aí, mas eu acho que ainda vai passar muito... vai ter muito pano para manga e também vão passar muitas coisas debaixo de todo esse estreito aí de como é que é? Gibraltar, né? Gibraltar. Gibraltar. Então, é uma consequência histórica e de política, geopolítica, porque o que vai acontecer amanhã ou depois com essa população pequena, minúscula de Ceuta, da cidade, em relação a essa invasão. Como o PH falou, é uma guerra híbrida, porque eles usaram agora essa população, jogaram no mar essa população, quase 40 mortos aí, e eu queria ver talvez a leitura que fazem, né, os socialistas do mundo inteiro, inclusive socialistas aqui nossos do Brasil, inclusive nesse momento, porque eles vão defender quem? Essa população que foi jogada ao mar para invadir ali aquela região da Espanha, ou vão defender os habitantes da Espanha que não tem nada a ver de Ceuta?
para ser invadidos desse jeito e praticamente serem expulsos, né? Porque você imagina, você se coloca na pele desse pessoal de Ceuta. De repente, você vê uma cidade pequena invadida, mais da metade, bem, 2/3 de sua população. Muitas pessoas vão sair realmente, vão deixar lá para os invasores de Marrocos, né? É uma situação muito crítica. Eu acho que não tem nem mais o que comentar. É esperar, no meu caso, esperar os fatos aí de hoje e de amanhã, porque os governos dos dois países vão entrar em atrito. Para mim, é mais um problema aí também diplomático, né? Que eles vão resolver, e eu acho que a diplomacia aí vai ter que trabalhar muito para tentar resolver esse negócio. Ou a Espanha vai mandar de volta esse pessoal que já invadiu lá. É uma situação que tem que esperar aí os próximos capítulos. Pois é. Ô Silvio, deixa eu só te fazer uma pergunta, na verdade uma provocação, e você já comenta o que você queria em cima do que o Renato falou, mas essa questão ali, na Península Ibérica, de certa forma não legitima um pouco o que faz o Donald Trump nos Estados Unidos com relação aos ilegais, porque é claro que nós temos uma questão humanitária, não tem dúvida, ninguém sai do seu país porque tá bom, isso é ponto pacífico, né? Meu país está maravilhoso, eu vou embora daqui porque aqui está maravilhoso, eu gosto de lugar ruim. Ninguém faz isso. Você só sai porque realmente está sem condições de ficar onde você se encontra. Mas, de qualquer forma, esse êxodo, né, exacerbado, essa migração exacerbada, já não acaba dando, esse ponto especificamente, não acaba dando mais apoio ainda às questões do Trump, ou Silvio? Não tenho a menor dúvida, mas deixa eu começar na linha do PH. Sim. Porque se você visualizar pelos vídeos, né, e pelas imagens que foram geradas ontem, assustadoras, são as mesmas imagens de 2021, na posse do Biden, aqui nos Estados Unidos. A maioria que você via adentrando a fronteira, e o PH vai concordar comigo, porque as imagens de ontem, né, desta quinta-feira, dia 30, lá em Ceuta, é a imagem só de jovens em idade militar. Não tem criança, não tem mulheres, não tem velhinhos. Então, é uma invasão de tomada mesmo, de posse mesmo. É a tal guerra híbrida. E em 2021 aconteceu a mesma coisa. Todos os jovens, inclusive os bandidos, né, o crime organizado, né, que agora são terroristas, né, do Brasil, da Nicarágua, da Venezuela, era a mesma coisa, não tinha mulheres e criancinhas. Isso aí é o tradicional daquela população que é flagelada por causa dessas milícias, né, dessa bandidagem, dessas organizações criminosas. E aí, no caso da Espanha, eu acredito que a própria Europa vai ter que tomar uma atitude, porque esse governo espanhol, ele é realmente esse integralista mundial, sabe, da imigração. Ele não vê, ele mesmo declarou, ele não vê problema nenhum, né, porque ele aprovou essa residência aí para 500 mil, né, estrangeiros. Ele não vê problema nenhum, ele fala assim, olha, o mundo é aberto. Sabe aquele lance de, não, tem que ser aberto por causa das populações que são sofridas. Meu, é um sério problema para a Europa. Eu tive aí em 2014, não em Ceuta, eu fui em Tanger, e não há a menor possibilidade de você pensar que a população de lá, ela simplesmente quer invadir a Europa. Eles vivem muito bem, há uma relação normal entre o Marrocos e a própria Europa, de trânsito mesmo. Eles têm autorização de ir, desde que vá dentro das condições de turismo, de negócios, que é o normal. Tanto é que tem um ferry que atravessa ali de Tarifa, né? Tarifa, né? Conheci Tarifa. O porquê de Tarifa? Porque a gente tem o Estreito de Gibraltar, a gente tem a Porta de Ceuta, e na Espanha Tarifa, que é cobrando justamente os negócios para poder a entrada. Então, é um movimento extremamente geopolítico por parte dessa Irmandade. Eu estou falando, eu não sei se é isso mesmo, mas o PH pode corroborar ou não, da Irmandade Islâmica em dominar todos os estreitos da economia mundial.
Essa basicamente é a forma como eles fazem política, né? Aí dentro. Pois realmente essa questão é uma questão que vai render muito ainda nos próximos dias, nos próximos meses e provavelmente por longos anos. Não é uma coisa muito simples de ser resolvida, não. Mas vamos voltar aqui, voltar não, vamos a novos temas, que nós temos muita coisa para discutir. Vamos vir um pouquinho mais aqui para o ambiente doméstico e vamos falar um pouquinho sobre o nosso amigo Alexandre de Moraes. Já fazia tempo que a gente não falava dele, né? Nós estamos com uns 20 minutos de programa, já faz 20 minutos que a gente não fala no Alexandre de Moraes. Porque o sujeito não tem jeito, né? Pelo amor de Deus. Agora é o seguinte, o que ele está fazendo? Ele está tentando interferir no Tribunal Superior Eleitoral através da IA que montaram lá para o Bolsonaro falar na convenção do PL, né? Então ele deu 48 horas para que o Bolsonaro se pronunciasse, se ele autorizou fazer o vídeo, e depois disse que quem tem que se pronunciar agora é a campanha do nosso amigo Flávio Bolsonaro. Como é que ele pôs uma fake news no ar? Eu já passo para vocês, deixa eu só fazer 2 comentários rápidos. Primeiro, como é que o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, poderia autorizar alguma coisa se ninguém tem acesso a ele? Ele está simplesmente enclausurado. Ele não tem acesso a ninguém, ou melhor, ninguém tem acesso a ele. Então não teria como autorizar. E segundo, o que ele fez foi tentar desestabilizar a campanha do Flávio e simplesmente inviabilizar a candidatura, né? Pelo menos essa é a minha leitura. É a sua também, Renatão? Certamente, Pilão, essa é a minha leitura também, e como já outras pessoas já disseram, o Xandão, como é conhecido, né, o Alexandre de Moraes, ele saiu do TSE, mas o TSE não saiu dele, entendeu? Então, a perseguição continua, a saga do Xandão é esta, de perseguir, mas ele está fazendo interferências em matérias exclusivas do TSE, que agora está sob o comando do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça. São eles que vão agora comandar esse processo eleitoral. O Xandão, o Alexandre de Moraes, ele é ministro do STF, e ele está aí com o processo, né, que condenou Bolsonaro e todo o seu grupo político, e mais não sei quantas pessoas invadiram, segundo ele, né, fizeram aquele golpe contra a democracia, mas aí ele tem que agora se contentar em ser o ministro do STF, entendeu? Então, é uma perseguição, é uma ingerência indevida em casos eleitorais, em questões eleitorais, e agora, o meu amigo Alexandre de Moraes, essas questões estão aí sob a jurisdição, sob o comando de André Mendonça, que é o vice-presidente ao lado do Cássio Nunes Marques do TSE. Para mim, é uma ingerência indevida, e ele está realmente tentando atrapalhar a candidatura do Flávio Bolsonaro, Pilão. Me parece que sim, Renatão. Eu acho que fica até escancarada essa questão, né? Embora o preço seja alto, né? A gente tem que lembrar que um Senado bem votado agora este ano representa uma preocupação grande do Alexandre de Moraes, não é isso, Silvio Braunar? Não tem a menor dúvida, mas a gente precisa parar de ficar sem identificação, né? Eu estou falando aí do quem é conservador, quem é de centro-esquerda, essas coisas. Você precisa realmente resolver esse tipo de coisa. Mas eu vou dizer para você o que está acontecendo com o nosso ministre, o nosso idolatrado, como eu não sei falar espanhol, careca, né? Bom, muito bem, você sabe o que o Milei falou. Basurra realidade, calva. Basurra calva, é isso aí. Né? E eu gostei do jeito espanhol de falar isso, eu preciso aprender, depois o PH me ensina. O problema é o seguinte, meu amigo Pilão e a nossa audiência da Connect TV e também nas redes sociais aqui do X da Questão. Ele está sob uma pressão gigantesca. O carecão não passa nem Wi-Fi. Você entendeu? Porque não, mas é verdade, porque o PH vai concordar comigo.
O PH vai explicar, não é concordar, ele vai explicar o porquê, porque eu não tenho os detalhes técnicos, o PH tem. A, a, a decisão da emergência nacional dos Estados Unidos foi basicamente por causa dessa personalidade brasileira, do Supremo Tribunal Federal. Você entendeu? Foi basicamente porque ele é considerado uma ameaça, prorrogação, era essa a palavra. O Donald Trump ele prorrogou a emergência nacional por causa da ameaça que é esse tipo de censor ou esse tipo de terrorista, né, que é o nosso ministro, do Brasil, da Suprema Corte, o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes sabe disso. Ele é a bola da vez e a coisa vai vir muito quente para o lado dele, porque ele está sendo escrutinado em todos os sentidos, com lupinha, que vê até inclusive quem é o namorado do átomo. Então é dentro desse aspecto que ele está fazendo essa chantagem, que ele faz sempre isso, porque ele tem o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro como refém, e ele fica negociando e chantageando a família Bolsonaro, ou a direita, queiram vocês entender de qualquer forma, mas o grande lance dele, o grande fetiche dele é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele o tem como refém e ali ele tenta negociar, mas só que dessa vez não tem mais para onde ir, porque ele não tem mais nem para onde ir depois de Brasil. Então, é esse o grande problema, ele está sob uma pressão gigantesca, que ele está sendo cercado de todas as formas. Antes era só uma questão de relações, né, vamos dizer assim, institucionais. Agora não, é uma questão de Estado. E aí não dá, né, para se proteger desse tipo de atitude. O PH poderia explicar melhor do que eu, mas basicamente é isso. Essa prorrogação da emergência nacional é porque ele mexeu com as big techs americanas, a censura, e, inclusive, ele tem aí uma personalidade que é do espectro de direita, é conservador também, e a intentona americana para esse momento, para a América do Sul, é deixar ela totalmente blue, por mais que o Partido Republicano aqui nos Estados Unidos seja vermelha, mas é deixar ela na parte conservadora e direita, que é como é representada a cor azul no Brasil e na América do Sul. Então, acho que o que o Silvio quis dizer é que ele vai ficar da cor da bandeira norte-americana, vermelha e azul, é isso? E azul. Eu acho que é isso. Ô, PH, eu vou aproveitar, então, já que o Silvio abriu o assunto, e esse seria um dos temas que a gente vai comentar, mas eu acho que você pode nos dar uma noção de como é que você está vendo isso, né? A questão do governo brasileiro que repudiou aí a prorrogação da emergência nacional dos Estados Unidos contra o Brasil, e que o Silvio acabou de citar, que assim a nossa audiência também fica sabendo e a gente já mata um dos assuntos, porque hoje nós temos muita coisa para falar. Então, se você puder, dentro daquela sua capacidade de resumo, vamos nós falar um pouquinho sobre essa questão do repúdio brasileiro à emergência nacional dos Estados Unidos contra o Brasil? Vamos lá, meu caro. Pois o governo brasileiro ele continua negando a realidade, né? Porque essa emergência, ela existe e é uma posição por parte do governo americano. Pode-se até questionar, não concordar, mas eu volto a algo que eu já venho dizendo há um certo tempo. O que o governo brasileiro está apresentando de relatórios, de documentos, o americano ele não quer saber da sua opinião. A sua opinião pouco importa dentro do rule of law dos Estados Unidos. E eu não estou defendendo o rule of law, eu não estou dizendo que ele é maravilhoso, eu estou dizendo que é como os Estados Unidos é regido, ponto. Então a gente tem que, o Lula fala sempre sobre soberania, esse é um ponto que tem que ser visto. O americano, você pode até ter a sua opinião, não tem problema, é o país da liberdade, é o freedom, como nós vemos o tempo inteiro aqui. Porém, quando você está falando de coisas de diplomacia, eles querem dados, eles querem relatórios. E o Brasil não apresenta nada publicamente, pelo menos, para a sua população, diferente do que os Estados Unidos da América vem apontando. Se você puxar ali
toda a situação do porquê os Estados Unidos fez isso, você vai encontrar um embasamento. Concorde com ele ou não, tem um embasamento, tem um relatório técnico, tem um documento mostrando o porquê disso, daquilo. Quando você vai do lado do Brasil, é o governo brasileiro dando uma declaração meio que em off para mim, documento de meia página, escrito ali pelo Celso Amorim, assinado pelo Mauro Vieira. Geralmente é sempre dessa forma. O Brasil, ele não tem um accountability, ele não tem uma prestação de contas, e aí a gente começa a perder. Por quê? O que acontece? E aí, talvez é um ponto que nós brasileiros precisamos começar a amadurecer muito rápido. O brasileiro, em geral, ele pensa, e isso é um problema que a nossa mídia também faz muito, que o Brasil é o umbigo do mundo, que o Brasil é o país mais importante do mundo, que tudo que o governo brasileiro fala, ou que a mídia brasileira está falando, é a realidade do mundo. E não é como os outros países do mundo estão vendo as coisas. Então o Lula, ele pode falar o que ele quiser, o Mauro Vieira, ele pode falar o que ele quiser. No de debate diplomático, vai contar é o accountability, são documentos, são dados, é o escrutínio de informações, e o mundo da diplomacia funciona assim. A opinião, o discurso retórico populista não entra no cenário. E se você me permite, professor, voltar aqui rapidamente, né, no meio dessa questão, porque isso envolve diretamente o Alexandre de Moraes também. E o Alexandre de Moraes, como o nosso querido Renatão e o Silvio também falaram, ele está muito preocupado. Por quê? Ele está tentando tomar atribuições do TSE, né? O Renato disse muito bem, né? Ele saiu do TSE, mas o TSE não saiu dele. E por que isso está acontecendo? Porque o Alexandre de Moraes sabe que, por mais que ele seja o presidente do STF no ano que vem, a situação vai ficar, como dizem, né, no bom e velho português, a boca vai ficar pequena. Por quê? Existe uma questão diplomática, uma questão de Estado, como o senhor disse, Pilão. E o que nós temos nisso? O Alexandre de Moraes, ele já não vai ter mais aquela guarita que ele tem hoje do governo Lula, essa defesa institucional do poder executivo, né? Então, o poder judiciário já vai ficar também mais enfraquecido, porque o próximo presidente da República, ele irá indicar 4 ministros do STF. O que significa isso, meus caros? Que a atual composição e a estrutura de poder dentro do STF, ela vai ser dilacerada. Simples assim, tá? Porque nós teremos a saída de pessoas como a Carmen Lúcia, o Fux, que, tudo bem, o Fux já saiu do barco lá do pessoal, mas você tem o Gilmar Mendes saindo também, você tem a vaga do Barroso, que está em aberto. Então, assim, as saídas, elas vão pesar demais para essa estrutura. Então, só essa parte que está em jogo nas eleições desse ano já seria o suficiente para as pessoas decidirem o voto. E o Alexandre de Moraes, ele enxerga que existe um problema muito grande de desequilíbrio do poder dentro do Supremo Tribunal Federal. E aqui, meus amigos, a coisa fica mais triste ainda, porque o Supremo deveria ser a casa do devido saber jurídico, da preservação da Constituição, mas virou só um balcão de poder político não eleito, o que é o pior de todos, a juristocracia. Como diria Santiago Penha, não, foi o Pinheira, foi o Sebastián Pinheira, ex-presidente já falecido do Chile, numa visita ao Brasil em 2016, a Carmen Lúcia era presidente do STF na época, apresentando para ele, com todas as maravilhas do sistema jurídico brasileiro, ele fez uma pergunta que deixou ela desconcertada. Mas se todas essas apelações, se todas as apelações não forem justificadas, a quem o cidadão recorre? Ela olhou sem graça e disse, adeus. Pois é, meus amigos. Mas o que está nos restando. É o que está nos restando, meu amigo PH. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente vai mudar de assunto, que nós ainda temos mais 2 assuntos e já estamos com quase mais da metade do programa e temos ainda mais 2 assuntos. Mas antes de entrar nele, eu gostaria de começar, aliás, vamos entrar neles e eu vou começar pelo Silvio Braunar. Então, pois é, Silvio, eu estou falando que vou começar por você pelo seguinte, né? O nosso presidente, o Lula,
disse que ele negou visto para 2 meninos dos Estados Unidos. 2 meninos dos Estados Unidos, né? Como se não fosse uma agenda oficial dos Estados Unidos, como se não fossem funcionários de Estado, como se não fossem... E ele disse que não, neguei porque eles vão vir aqui para ficar discutindo integridade de urna, não sei o quê. Como é que os Estados Unidos veem essas coisas, ô Silvio? É uma coisa muito séria. Esse lance é um detalhe, né? Um pequeno detalhe, como eu diria o Parreira, né? O Parreira da técnico da seleção, né? Que era o lance do gol, era um pequeno detalhe. É um pequeno detalhe, esse lance de ver como é que é o processo, se ele funciona direitinho, se ele é justo, é equitativo com ambos os candidatos, né? Como é que é a projeção de mídia, como é que funciona a legalização dos comícios, seja agora em tempos de digital, né? De internet, de televisão e tudo mais. Simplesmente para ver. Não é exatamente ver como é que é o processo da maquininha. A maquininha a gente já sabe. Ela não tem como você fazer o sufrágio dela, fazer o levantamento da contagem de votos. Está ali dentro e você só tem que fazer como o PH acabou de falar, né? A Carmen Lúcia falou, é Deus, né? Você vai lá e... Né? É Deus sabe, né? Que você votou Acredita, certinho, né? E... Acredita, você tem que... Né, é assim, você entendeu? Então já há, obviamente que isso é um soft power para o pessoal. Meus americanos não são besta. Eles fizeram esse primeiro teste, já fizeram com o embaixador que está lá numa redoma para ser aprovado. Eu acho que não vai ser aprovado nesse governo, viu, PH? O embaixador americano no Brasil não vai ser aprovado nesse governo de jeito nenhum. Você entendeu? Então... Eles estão só olhando, eles vão colocando, sabe, comidinha, queijinho para o ratinho. É o que eles estão fazendo, filho. A partir do momento, e isso é muito grave, agora falando sério, que se acontecer as eleições no Brasil sem o devido processo legal, o lance de ter observadores hoje em dia, em loco, é uma coisa, mas hoje você tem aí várias entidades que fazem isso à distância, que tem aí pessoas... O próprio governo americano, que tem aí várias unidades, né, de inteligência que estão já atuando no Brasil, atuam em vários lugares, você entendeu? Eles já fizeram o levantamento. É igual quando chega aqui nos Estados Unidos e passa pela imigração. O agente faz uma pergunta, ele já sabe a resposta que você tem que dar. Você entendeu? Se você sair da respostinha, você está mentindo. Então, é exatamente esse o lance. Eles estão plantando essas coisas. E o grande problema disso tudo, professor, para encurtar aqui a minha participação nesse assunto, é que se não houver uma mínima base de verdade no processo eleitoral do Brasil, os Estados Unidos não vai reconhecer o Brasil, não vai reconhecer as eleições, e isso aí vai acarretar na mesma coisa que acarretou com a Venezuela, inclusive com o Madurão sendo confiscado. Não estou dizendo que isso iria acontecer, pode ser que aconteça, mas não estou dizendo. Mas é que o próprio Maduro, ele pediu lá ao Fórum de Nova York que seja tratado como um estadista, como um presidente, né? Como um presidente de uma outra nação. E os Estados Unidos, inclusive, graças ao presidente Joe Biden, os Estados Unidos nunca reconheceu ele como presidente eleito. Então, as eleições venezuelanas nunca foram reconhecidas. Então, o tratamento é de criminoso mesmo. Então, esse é o grande problema. E aí, atrás disso, não tendo o reconhecimento por parte dos Estados Unidos sobre as eleições americanas sendo verdadeiras, aí o bicho realmente pega. E aí... Vou pedir para a população brasileira correr para os cursinhos aí da... Como é que chama o cursinho de inglês, ou meu amigo PH? A escola de inglês? Idiomas. Idiomas. A BYU Idiomas tem mandarim, ou PH? Não. Tem mandarim? Não nos associamos a esse tipo de coisa. Então, vou pedir para a população brasileira começar a fazer um cursinho de mandarim no Brasil mesmo, porque vai ser desse jeito, vai ser uma coloniazona da China. Com certeza a China já tem
invadido bastante o Brasil, né? Esses dias atrás saiu uma reportagem que nós teríamos aí qualquer coisa como 50 bilhões de reais de taxação sobre produtos brasileiros, né? Que foi imposta pela China. Isso ninguém fala, né? Todo mundo fala da imposição de impostos dos Estados Unidos, mas não da China. Isso por causa da carne, né? Que chegou a 80% e vai a 55%. Isso. Mas ninguém fala do Porto de Navegantes, que é totalmente chinês, ninguém fala da infraestrutura da soja, que é... eu estava tentando lembrar o nome da empresa, que já atua no Brasil há anos, né, que é uma chinesa gigantesca que foi expulsa aqui do estado de Ohio, ela foi expulsa aqui dos Estados Unidos, e ninguém fala que o Amapá, agora, toda a produção de açaí foi adquirida até 2031 por uma gigante chinesa. Então, eu vou dizer uma coisa para você, professor, na realidade é uma questão de detalhes, né, para o Xi Jinping começar a fazer os seus pronunciamentos aí através do PCC chinês, né? Porque aí no Brasil a gente tem o PCC brasileiro. São PCCs muito parecidos, mas não são iguais. Sigamos. O Renatão, me diz uma coisa, você acha que chega tanto essa questão aí das eleições, da interferência, essa conversa toda aí, que, na minha opinião, é conversa mole, mas de qualquer forma, você vê isso como sendo realmente uma preocupação, os Estados Unidos interferindo nas eleições, não sei o quê. Você vê que isso é uma preocupação real, Renatão? Olha, eu acho que é o seguinte, se o Lula vencer as eleições, for reeleito, a situação do Brasil vai ficar pior ainda, né? Os Estados Unidos já pavimentaram, ao meu ver, todo o caminho dele aí, com o reconhecimento, a classificação das organizações criminosas aqui como terrorismo. Isso para mim já está pavimentado. Então, se o Lula ganhar e tentar indicar aí mais 4, 5, 10 ministros do STF, a situação vai ficar complicadíssima para ele próprio. Como o Silvio disse, é o caminho que aconteceu com a Venezuela. Porque quem não lembra aí do enfrentamento, né, oral, em termos de discurso do grande amigo do Lula, o Maduro. Então, o Maduro fez tudo aquilo que fez, né? Falsificou as eleições, não deixava também pessoas de outros países, entidades, né, observadores, e observar o processo eleitoral, as eleições, a apuração na Venezuela. No Brasil, por exemplo, um dos que o Maduro aceitou lá foi o Celso Amorim, né, ao lado de representantes cubanos, colombianos naquele momento. Agora, o Lula, esse governo não quer permitir. Seria impossível o Cássio Nunes Marques chegar lá e mudar tudo no TSE. Isso seria praticamente impossível. Mas eu já vi agora recentemente que ele negou a vinda de uns representantes à Espanha de novo, dos representantes da Espanha, que, lógico, não preenchia ali os requisitos exigidos, o mínimo, para que eles viessem como observadores, porque eram jovens espanhóis, segundo lá participavam, eles colocaram, participamos de uma organização por eleições livres, liberdade no mundo. E a maioria, até hoje, preste atenção, a maioria dos observadores internacionais de eleições brasileiras, a maioria absoluta é ligado à esquerda do Brasil, à esquerda mundial. Então, eles vinham aqui fazer relatório, não, tudo perfeito, tudo perfeito. Eu acho incrível o medo, né, de mostrar o que são essas urnas, porque se elas são tão transparentes assim, qual o problema de mostrar para o mundo inteiro, inclusive o processo de apuração das urnas eletrônicas brasileiras, que eu repito, só o Brasil que usa. Países desenvolvidos, países mais avançados, de gente com muito mais horas de banco escolar, né, de estudo, conhecimento, não os semi-analfabetos funcionais que nós temos no Brasil. Infelizmente, esses países não usam essa urna do jeito que ela é concebida aqui no Brasil. Mas só para terminar, a imprensa, a grande imprensa brasileira aqui comprometida com o esquema de corrupção, eles de vez em quando, eles só são analistas econômicos que têm a mesma opinião que a mídia quer passar. Mas de vez em quando eles falham, porque eles têm que pegar entrevistas também de pessoas que, por exemplo, estiveram lá nessa último debate sobre as tarifas do Brasil na audiência pública dos Estados Unidos. Entrevistaram o presidente da ABIMAQ,
que é a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos. Ele disse claramente ali, só que a imprensa depois põe isso lá na 5ª coluna do jornalismo deles, que a invasão chinesa é muito pior, é muito mais grave do que as tarifas americanas. Agora, eu torço aqui para que o Brasil mude de rumo, como a maioria dos países da América do Sul, elegendo pessoas ligadas à direita, pessoas ligadas a um Estado menor, em cima do contribuinte, tanto o contribuinte final como empresários, que são os verdadeiros que dão emprego, porque se continuar desse jeito, vai ser pior uma reeleição do Lula para o Brasil e para os brasileiros, porque já está pavimentado o caminho que os Estados Unidos vão fazer, e inclusive o Lula pode fazer companhia aí ao Maduro nessa temporada que ele está passando lá em Nova York, vendo o sol nascer quadrado. Intercâmbio. Deixa só. Uma palavra bonitinha para um bom relacionamento. É um pouco forçado, mas não deixa de ser, né? Deixa eu só fazer uma observação à nossa audiência, Renato, Silvio e PH, porque tanto o Silvio quanto o Renato falaram a respeito da indicação de novos ministros. Eu acho que essa é uma questão que não é um tema fácil para a população, e eu acho que elas têm que ficar muito atentas a isso. Não sei se elas conseguem perceber, mas nós temos 11 ministros no Supremo, e em última instância, no Brasil, quem manda é o Supremo, porque tudo que acontece, não importa em que esfera de poder, cai no Supremo. E passou pelo Supremo, como disse o PH, só Deus. Ou para Deus, né? Então... Foi a Carmen Lúcia que falou. Então, foi a Carmen Lúcia que falou. Só que no Chile, que foi citado aqui também, o Chile, eles apelam para Deus lá também, nas rezas, nas orações. Só que no caso de ministros, eles têm um sistema lá, que mesmo antes da última eleição lá, quando ganhou o Cast, né? Eles têm um sistema que ministro pisou na bola, eles têm condição de impeachment, de tirar o ministro lá. Ultimamente já tiraram 4 ou 5 ministros do judiciário deles. Pois é isso mesmo que eu estou ressaltando, viu, Renato? O que eu estou lembrando à nossa audiência é isso, que nós temos 11 ministros, e que 11, hoje 10, mas são 11, né? Cai lá e não tem outra esfera a não ser Deus, né? Como foi lembrado aqui pelo PH. E se forem 4 novos ministros indicados pelo Lula, a coisa piora muito, não é pouco. E durante esse próximo mandato de presidente, nós vamos ter um presidente que vai indicar 4 novos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem estiver votando no dia da eleição não está votando simplesmente pelo presidente, não. Não está votando em Bolsonarinho, em Lulinha, em Caiadinho, está votando no Brasil. Você vai enfiar mais 4 ministros de algum tipo de conduta política que pode representar realmente um problema seríssimo, porque é vitalício praticamente. 75 anos é praticamente vitalício. Então, desculpa eu entrar e falar, mas é que a nossa audiência acho que não tem a percepção do que significa essa eleição. O Renatão falou, por exemplo, que lá eles tiram. Lá eles tiram porque eles têm um Senado que tira. Nós não temos um Senado que tira. Ou a gente elege um Senado que realmente faz... A gente não tem o Senado, né, professor? Isso, não tem ou mais, a gente tá fechado, elege... o Congresso já está fechado. Isso, então ou a gente elege agora, na próxima eleição, um Senado que realmente saiba o que tem que ser feito, ou a gente vai amargar por longos anos. Não é por pouco, não, são por longos anos. O PH tinha pedido, só um segundo, Silvio. É bem rápido, e eu acho que a gente consegue matar uma das pautas que a gente tinha aí, nosso programa está apertado hoje, que é o seguinte, a China, ela tem uma mão poderosa por trás de tudo isso, muito maior do que as pessoas acreditam. As pessoas olham para a China, mas eles são compradores, então fica quieto. Gente, desculpa, tem um termo que eu vou usar aqui, a gente tem que parar de ter essa mentalidade de dinheiro na mão, calcinha no chão, que muita gente no Brasil anda tendo. E isso é uma coisa muito perigosa. Fazer comércio, ter relações comerciais com o país não é submissão, tá? Acho que isso daí é algo muito importante. Por que eu estou falando da China no meio de tudo isso que o professor está falando?
porque existe sim uma influência chinesa dentro do judiciário, não somente em altas esferas, mas em esferas médias, tá? Busquem aí os presentes de carros elétricos que eles deram para muita gente em Brasília, do judiciário. Nós temos integrações sendo feitas da Suprema Corte do Partido Comunista Chinês com a Suprema Corte brasileira, Gilmar Mendes falando que são grandes admiradores. Quando nós estamos falando de uma Suprema Corte que é só um braço autoritário, é um braço autoritário de um partido único político que tem exército próprio, tá? Que está acima do Estado. Então, parem para prestar atenção no absurdo que o Gilmar Mendes falou. Mas mais do que isso, a China, eles também estão tentando colocar os seus cavalos nas duas candidaturas, tá? Isso daqui é muito importante de ser dito. E a China quem está por trás da candidatura aí de Tereza Cristina como vice do Flávio, leia-se, é China, tá? Tereza Cristina vai ser um asset da China dentro do governo. Graças a Deus, parece que não estão conseguindo se entender ali. O Ciro Nogueira... Ela é um cavalão de Troia, né? Desculpe. Ela é um cavalão de Troia. Assim, gente, em 2022, o último ano do governo, o governo Bolsonaro ele foi tomado. Nas relações exteriores era pela Rússia e na esplanada dos ministérios era pela China. Tá? E quem comandava toda a influência chinesa na esplanada dos ministérios era o senhor Silvio Nogueira com o PP, apelidado nos corredores de Brasília de Partido de Pequim. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando aqui. Então, assim, essa aventura comprada a peso de gado, entendam o que eu estou dizendo aqui de Tereza Cristina, comprada a peso de gado, tem um custo alto, tá? E esse custo chama-se China. E para quem talvez... Só para fechar, Renatão, 10 segundos. Para quem duvida, pesquisem sobre COSBAN, C-O-S-B-A-N. O que é a COSBAN, por quem foi criada e qual o papel do vice-presidente da República nessa instituição. Só isso que eu deixo aqui de alerta para a nossa audiência. Pois não, Renatão? Eu só ia perguntar rapidinho. Eu posso jogar para o próximo Só um segundo. Antes da gente passar para um outro tema, vou dar assim, um minutinho para você e para o Renato, para a gente fechar, tá? Que nós temos que fazer o nosso último tema. Vamos lá, Silvio. Você tinha pedido primeiro, já vai para você, Renato. A minha pergunta é ignorante, porque eu não sei. No Brasil tem lance de idade para presidente? Até que idade ele pode ser candidato a presidente? Não tem? Idade mínima só. A mínima é 35, quer dizer, só isso. Se o cara ficar gaga, que nem o Biden aqui nos Estados Unidos, vai continuar. Então, esse bebum vai continuar isso se ele for reeleito? Ai, meu Deus. Sim. Renato, para você, para a gente fechar o assunto. Não, a minha é só uma colocação. Eu acho, como o Silvio falou, que a Tereza Cristina é um cavalo de Troia, não é isso? Cavalo de Troia. Cavalo de Troia. Ela é do Ciro Nogueira, e aí, no caso, ela está jogando contra o próprio campo, né? Contra o próprio campo dela. Porque a China já está dominando grande parte, inclusive de logística do negócio, né? Do transporte do agronegócio e dominando já aí portos brasileiros. Então, ela está sendo aí uma tremenda do ignorante, e o Ciro Nogueira também, porque para ele interessa isso, mas está jogando contra o próprio gol, no meu ponto de vista. Então, pois realmente a China tem um poder incomensurável. É muito dinheiro, né? Sem dúvida, a hora que a gente olha para o agro, né? Toda a infraestrutura logística, mas eles não estão aqui de agora, né? Uma das maiores empresas que a gente tem no Brasil hoje é a Syngenta, que veio de onde? Veio de lá, né? E olha, essa que eu ia lembrar. A Syngenta, ela está há anos cooptando, pegando todas as informações de base de sementes, tudo que a Embrapa desenvolveu, ela está copiando tudo. Daqui a pouco, ela não precisa da Embrapa, ela já tem a infraestrutura, ela já tem a logística, ela quer a linha de trem, isso aí ela vai conseguir também. Já tem o porto de navegantes. Daqui a pouco, meu amigo, ela não vai pedir autorização para ninguém. Claro que não. Mas, enfim, vamos nós para o nosso último tema, e eu queria que vocês falassem muito rapidamente, porque nós temos menos de 5 minutos, nós temos 3 minutos. Então, 1 minuto para cada um,
para nós podermos fechar. É que eu não queria passar batido pela questão da Guerra do Paraguai, né? Porque o Lula, mais uma vez faz um discurso assim homérico, né? Não, porque a Guerra do Paraguai, enfim. Eu acho que as pessoas devem ter ouvido, né, o que ele disse, que o Paraguai resolveu invadir o Brasil, né? Resolveu invadir o Brasil. E aí criou mais uma celeuma. Então tinha a Argentina com o Milei, agora tem também o Paraguai. Quando a gente sabe que, na verdade, o que ele está com raiva mesmo é porque as empresas estão indo para lá, que é muito melhor fazer negócio do que aqui, né? Mas vamos pela ordem, Renato Ferreira. Então, nesse caso aí, além das empresas saindo do Brasil, indo para o Paraguai, onde elas vão enfrentar aí uma situação muito melhor, economicamente falando, há o problema político também, né? O Lula está isolado, só ele, sozinho agora aqui na América do Sul, vai dialogar com quem? Então ele partiu para essa de enfrentamento. E quando o Lula vai enfrentar e falar de improviso, se ele continuar falando de improviso, ele vai se autoderrotar nessa campanha, porque a Guerra do Paraguai, que aconteceu lá no final do século XIX, não é isso? Então, são narrativas, são fatos históricos que precisam ser colocados com muito cuidado. Ele falou de improviso, é uma ferida aberta para o Paraguai, e realmente a situação complicou-se mais ainda. Além do problema diplomático com a Argentina, agora com o Paraguai, daqui a pouco vai ser contra a Colômbia, porque o presidente lá já falou isso mesmo, com a presidente do Peru, da Bolívia. Então o nosso Lulão, o nosso descondenado, está sozinho aí, falando sozinho, com ninguém mais na América do Sul. Ô Silvio, mas com os Estados Unidos ele não tem problema não, né? Não tem problema nenhum. Sobre esse lance da Guerra do Paraguai, professor, eu acho que é a única vez em todo esse meu tempo de vida que eu conheço essa desgraça que está no desgoverno do Brasil, que ele falou uma coisa que é histórica. Eu me lembrei da minha aula com o professor Antônio Carlos lá no Bittencourt, em Osasco, né? Ele falando sobre a Guerra do Paraguai, Solano Lopes, né? Afinal de contas, ele invadiu ali o Mato Grosso, ele prendeu o governador do Mato Grosso, na época da coroa portuguesa, Dom Pedro. Ele estava tentando negociar ali com as coisas e tudo mais, e tudo que se diz a respeito do genocídio cometido pela Argentina, Brasil e Uruguai contra o Paraguai é pura mentira. Tá? Não houve genocídio nenhum, eles revisitaram a história e tudo mais. Então é a única vez que eu concordei com esse cara, eu fico assim, mano, não, eu vou ter que concordar com ele, meu Deus do céu. É verdade. Na realidade, o Paraguai invadiu o Brasil, e aí foi a partir desse momento que Dom Pedro estava tentando negociar, falou assim não, né? Aí foi o surgimento do exército de Caxias, né, para poder fazer esse confrontamento. Então, no lance da relação, a coisa não está nada boa para ele, né? Ele que é um mentiroso incorrigível, né, falou uma verdade, mas só que no meio desse mar, o que mar, né, de mentiras, o que é que uma gotinha de água potável pode fazer? Agora, já foi, ele já está falando mais do que necessariamente precisa, entendeu? Para a turminha dele, para poder aí se manter e já fazer a sua campanha política e tentar a sua reeleição, o que eu desejo imensamente que não aconteça, que uma hecatombe aconteça antes. Ótimo, ótimo. Agora para o PH, para a gente poder fechar e dar um tchau para a nossa audiência, PH. E a história do Acre? A história do Acre. O Acre é com a Bolívia, né? O Acre é com a Bolívia e ninguém queria aquilo ali e o Brasil foi obrigado a comprar, né? Mas, enfim, com todo carinho aos nossos amigos do Acre. Mas, vamos lá. Sobre essa questão, né, do Paraguai, olha, a gente tem que... eu quero trazer alguns pontos, né? O primeiro ponto que, olha, na verdade, o Lula falou uma coisa que é verdadeira, como o Silvio bem apontou, só que aqui a gente precisa analisar a questão da intenção, né? E a gente precisa entender quem era o Solano Lopes de maneira rápida. Solano Lopes era alguém que viveu de perto, né, ali os resultados. Ele foi para a França no começo do século XIX, viu ali a Revolução Francesa e quis importar tudo aquilo para dentro
Tal qual Simão Bolívar, tá? Simão Puta, Bolívar a e mesma Solano coisa. Lopes tinham muitas ideias parecidas, né? O tal libertador da América, diga-se de passagem. E o Lula, ele está acuado politicamente hoje, ele precisa criar de qualquer forma um nós contra eles. Então ele faz uma falsa equivalência histórica. O que o Lula fez, por mais que realmente Solano Lopes invadiu o Brasil lá no Mato Grosso, né? E o Brasil teve todas os motivos para ali entrar na guerra contra o Paraguai, né, seria a mesma coisa que ele está falando, equivalendo à população alemã de hoje com os membros do Partido Nazista de Hitler dos anos 30, tá? E isso porque ele está isolado politicamente, ele precisa criar, de alguma forma, criar uma razão de ser. Mas qual que é a ironia de tudo isso? Ideologicamente, Solano Lopes é muito, mas muito mais próximo de Luiz Inácio Lula da Silva do que o atual presidente do Paraguai. Ironia aqui, né? Mas é o nós contra eles, é o discurso populista e o fracassado papel da mídia brasileira de esclarecer as coisas para o público. Ainda bem que nós temos a Connect TV aqui para cumprir esse papel. É verdade, PH. Mas, enfim, acabou o nosso tempo. Rapidamente, para vocês poderem dar um tchau para a nossa audiência, Renato Ferreira. Meu caro Pilão, Silvio, PH e também o Jefferson lá de Barueri, foi um prazer fazer mais um X da Questão com vocês aqui e até a próxima, ok? Ótimo. Silvio Braunar. Agradecendo mais uma vez. Um lembrete, aqui nos Estados Unidos, a embaixada e os consulados brasileiros, eles estão agora designando, a partir de hoje, os passaportes brasileiros, de brasileiros, para serem feitos pela Casa da Moeda no Brasil. Eu não sei, se isso for só aqui nos Estados Unidos, eu vou pensar que é mais uma pegadinha aí do governo brasileiro com o governo americano, sabe aquela rixazinha. Agora, se for mundial, aí assim, eu vou entender que é uma mudança de estratégia para poder aí ter menor custo, sei lá o quê. Mas o que é importante para a comunidade brasileira aqui dos Estados Unidos entender é que agora os passaportes serão feitos direto em Brasília, na Casa da Moeda. Eu não sei nem se ela fica lá mesmo, mas é a partir dessa informação que eu me despeço aqui, agradecendo pela oportunidade aqui nos Estados Unidos, direto para toda a comunidade mundial da Connect TV, inclusive pela internet, que é livre para todo mundo e, por enquanto, no Brasil ainda é também. Beijão a todos. É isso, Silvio. PH. Meus caros, terminar aqui com um apelo aos nossos queridos amigos portugueses e espanhóis que nos assistem na Connect TV na região do Algarves. Precisamos começar a reconquista novamente, tá? Os mouros estão tentando invadir a Península Ibérica da mesma forma 1.300 anos depois. Avante, pessoal! Nós brasileiros fazemos parte do mundo ibérico. Conte conosco. Pois é, vocês viram que eu nem reclamei da falta do nosso amigo português hoje, o Eudes Ricardo, porque, afinal de contas, ele pode estar tratando desse assunto, e esse assunto é um assunto importante. Mas, nossos amigos da Connect TV, agradecemos muito por terem ficado conosco até agora. Nos vemos a semana que vem. Abraço, Renato, Silvio, PH, Jefferson lá em São Paulo e toda a nossa retaguarda. Um abraço a todos.